Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é José Nunes Pereira Sobrinho. Eu estou gravando esse vídeo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa gravação é uma longa palestra sobre a origem do Espiritismo. Eu estimo que vai levar em torno de 3 a 4 horas. Então eu vou dividir a gravação e vou postar no meu canal no YouTube em intervalos de 30 minutos. Não sei se vai levar 4 horas ou 3 horas, mas pelo roteiro vê-se que vai ser. Tem muito assunto para se falar sobre a origem do Espiritismo. Aqui até chegar esse primeiro intervalo, até chegar no final dos livros do professor Rivail, comparar a assinatura entre o professor Rivail e o pseudônimo que ele adotou, Allan Kardec. Bom, aí vem o segundo intervalo, o terceiro intervalo, o quarto intervalo e por fim a sexta parte, que é do estudo sistematizado da doutrina espírita. Então vai ser um longo tempo de gravação, provavelmente não farei a gravação no mesmo dia, então as postagens serão no canal do YouTube, mas em dias posteriores. E eu espero gravar hoje pelo menos os 30 primeiros minutos. Então consta aqui, o primeiro item, mostrar o primeiro original do Livro dos Espíritos. Então é isso que eu vou fazer agora. Para acelerar a gravação, em certos momentos eu darei pausa, mas na gravação não será muito perceptível isso. Tanto é que eu já abri o gerenciador de arquivo, já estou nos livros espíritas e vou entrar aqui nos livros de Allan Kardec. Eu tenho vários livros de autores espíritas, todos em PDF, ou seja, PDF são arquivos protegidos. Eu tenho aqui as traduções, as versões em português, mas o que interessa neste momento são os originais em francês, já que o objetivo é mostrar a primeira edição. Então eu tenho aqui a primeira edição de 18 de abril de 1874. Esse arquivo aqui, ele está pequenininho, 2.195 KB, porque ele é texto. Então foi escaneado do original, mas escaneado como texto, depois salvo em PDF, que é arquivo protegido. Diferente desse aqui, esse aqui está com 11.334 KB, é também da primeira edição, 1º de abril de 1857, porque ele foi escaneado a imagem, não foi transformado em texto. Porque texto, ao escanear, pode ter erro. Por exemplo, eu já encontrei erro numa tradução do Herculano Pires, cujo arquivo em PDF que eu encontrei na internet, num dado momento registrava a palavra íntimo e ficou muito sem sentido. E eu fui pesquisar no original em papel e estava escrito ínfimo. Então veja, ínfimo e íntimo são bem parecidas, inclusive o T minúsculo é muito parecido com o F minúsculo, só que o significado de ambas as palavras são totalmente diferentes. Então, é muito importante prestar atenção no conteúdo do arquivo em PDF, porque é arquivo protegido, mas antes de proteger, alguém mexeu para poder fazer o escaneamento, e aí pode conter erro. Já não acontece quando escaneia com imagens, são esses arquivos grandes aqui. Então eu vou abrir aqui o primeiro, o Livro dos Espíritos, foi o Google que fez o escaneamento. Então tá aqui uma imagem da capa do primeiro Livro dos Espíritos de 1857. Vê-se pela capa
que é um livro que foi muito lido, muito usado. Ó, tá vendo? Tem desgaste aqui, ó. Aqui o desgaste do polegar, desgaste aqui onde usa o indicador ou o polegar para abrir a capa e fazer a leitura. Então esse original foi bastante lido. Tem uns códigos de barra aqui que é do Google. Esse aqui provavelmente é da edição original. Agora já esse aqui é do Google. E aí consta aqui Livro dos Espíritos, uma nota, aí Livro dos Espíritos, né, os principais itens da doutrina espírita, por Allan Kardec, que é um nome que ele adotou. Por quê? O professor Rivail adotou esse nome de Allan Kardec. Por quê? Porque o professor Rivail já era um escritor pedagogo muito conhecido. Então ele preferiu não macular a doutrina espírita com base no prestígio que ele já tinha como escritor. Então, no fim, o nome de Allan Kardec ficou tão famoso que pouco se sabe sobre o professor Rivail. Mas nós vamos falar isso, inclusive mostrar os livros dele. Bom, essa primeira edição foi de 1857, de Paris. Só que esse primeiro livro não é a origem do Espiritismo. Na verdade, o Espiritismo existe desde os primórdios da humanidade. E por uma razão muito simples. Todos nós somos espíritos. O primeiro ser humano que nasceu na face da Terra já era um espírito. O que é o espírito? É um ser do plano espiritual que reencarna ou encarna pela primeira vez num corpo físico com dois objetivos: evolução intelectual ou evolução moral. Mas essa é a parte doutrinária que não vai ser abordada nestas gravações. Nós vamos falar da origem. Então é uma questão histórica, uma questão de conhecimento, até por respeito da doutrina e por respeito da própria humanidade. Porque se todos somos espíritos, então viemos do plano espiritual. E quando se fala em plano espiritual, principalmente por um jovem, por exemplo, ele fala: não, é o plano espiritual, você não assistiu o filme Nosso Lar? E o jovem fica: poxa, mas que estranho isso, plano espiritual, como que funciona isso? Mas se falar para ele assim: não, plano espiritual é uma outra dimensão, um universo paralelo. Aí ele fala: então entendo bem, porque não falou logo? Ou seja, esse é o plano espiritual. O universo, a matéria que existe no universo, de acordo com a velocidade da composição, ela é visível em planos diferentes. Então o plano espiritual também não é um único, um igual. Isso quer dizer o seguinte, que tem espíritos que não são vistos por outros espíritos. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem acesso a todos os planos, ou como querem os jovens, né, os universos paralelos, né, as realidades alternativas. Na verdade é o plano espiritual, que é em camadas também por causa da vibração. Então, nós do plano material, nós enxergamos, nós escutamos, nós percebemos numa determinada faixa de vibração que compõe a matéria do nosso mundo material. Mas existe outros planos de vibrações que nós não enxergamos, não vemos, não escutamos, mas podemos entender pelo pensamento. E esses planos espirituais é onde estão os espíritos. E é evidente que os espíritos, como eu disse, estão presentes na humanidade
desde o primeiro ser humano que nasceu aqui já era um espírito. E os antigos, os registros antigos, sempre falam de vida após a morte, ou seja, desse plano espiritual. Mesmo a Bíblia fala sobre registro de plano espiritual. Então eu vou abrir aqui uma Bíblia que eu tenho em software. Tá aqui, né? Tá o Antigo Testamento, Gênesis. Eu vou pesquisar aqui, ó. Deus é Espírito. Tá. Então ele foi lá no fim da Bíblia, já no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 4. Então consta aqui, ó, lá no versículo 24, consta aqui, ó, palavra de Jesus. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós não vemos Deus, não tocamos Deus, não escutamos Deus. Por quê? Porque vibramos numa camada da matéria diferente de Deus. Deus é Espírito. Então, esse aqui mostra bem essa situação do plano espiritual. É onde está Deus. Então, aqui na Terra, no plano físico, as pessoas encarnadas, nós, seres humanos, temos alguma liberdade para duvidar, para questionar. Fazemos muitas e muitas religiões, seitas diversas, e alguns são até ateus, não acreditam em nada. Questionam tudo, fazem doutrina de um jeito, filosofia de outro jeito, mas no plano espiritual a realidade é uma só. Percebe-se a importância não de ter uma religião, mas de ter uma religião e seguir essa religião para que tenha um bom proveito, um bom resultado no seu objetivo de vida, tanto para evoluir intelectualmente como para evoluir moralmente. Agora, a questão de vida após a morte, do espírito não adormecer, do espírito continuar acordado e na sua jornada evolutiva, também tem na Bíblia. Porque se eu pesquisar aqui, ó, necromante. Então aqui, ó, ele foi lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Então diz aqui no versículo 3: ora, Samuel já havia morrido, e todo o Israel o tinha chorado. Eu tinha sepultado em Ramá, que é a sua cidade. Depois diz: Esaú tinha desterrado os necromantes e os adivinhos. Então veja só, Samuel já tinha morrido, estava morto e enterrado, sepultado em Ramá. E Saul, que era o rei, tinha mandado expulsar de Israel todos os necromantes, ou seja, pessoas que têm contato com os mortos. E aí Saul, que era o rei, se encontrou em dificuldade numa guerra contra os filisteus. E qual foi o primeiro pensamento dele? Se Samuel estivesse aqui. Depois ele pensou, poxa, né, se eu tivesse uma necromante, uma pessoa que consulta os mortos, então eu poderia conversar com Samuel. E foi o que ele fez. Então disse Samuel aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: eis que em dor há uma mulher que é necromante. Bom, Saul se disfarçou, já que ele era rei, né, se disfarçou e foi lá consultar a mulher.
E a mulher questionou, falou, poxa, né, eu parei com isso, não, não faço mais isso, porque senão Saul vai mandar me matar se ele descobrir. E o Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo que nenhum castigo te sobrevirá sobre isso. A mulher, então, evocou o espírito de Samuel. Samuel veio, e quando Samuel veio, a mulher caiu em si e percebeu que aquela pessoa que estava na sua frente era o rei Saul. E ele falou, não tema, fica tranquilo que nada vai te acontecer. Bom, e Saul disse a Samuel, ora, Saul não estava morto? Saul não tinha sepultado? Então como que ele disse a Samuel? Disse através da necromante. Né? O que é a necromante? A necromante é uma pessoa cuja sensibilidade permite o intercâmbio, ela intermedia a comunicação entre um espírito e a pessoa do nosso plano físico. Intermediar é daí que vem a origem da palavra médium, intermédio, intermediar. Então a mulher, através de uma sensibilidade que ela desenvolveu através do tempo, ela conseguia permitir essa comunicação. E Samuel, se utilizando do corpo da mulher, ou seja, como médium, conversou com Saul. Então veja que isso é uma sessão espírita que aconteceu há uns 3.000 anos atrás e está registrada na Bíblia. Bem, e mesmo no Evangelho, tem várias passagens no Evangelho de Jesus em que Jesus faz parábolas sobre a vida espiritual. E as pessoas podem falar assim, não, mas isso aí é só uma história, uma parábola. Não, não é só uma história. Jesus era técnico, Jesus era responsável. Jesus jamais iria fazer uma palavra contando sobre vida espiritual, que nem aquele do Lázaro, que estava lá no plano espiritual, e o rico também estava lá no plano espiritual, não estavam dormindo. Ou então, quando Jesus falou do cego de nascença, ele diz assim, não, nem ele pecou, nem os pais dele para que nascesse cego. Ora, peraí, mas não é cego de nascença? Então como poderia ter pecado? Então Jesus se referia à vida espiritual, à reencarnação. O próprio Jesus reencarnou. João Batista reencarnou. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele também falou que a vida espiritual é uma coisa, a vida material é outra. A nossa origem é o plano espiritual. Jesus disse assim, o vento sopra, escuta a sua voz, mas não sabe de onde ele vem. Ou seja, somos nós. Nós somos o vento. É audível às nossas e visível às nossas realizações. Todavia, nós viemos do plano espiritual e vamos voltar para o plano espiritual. Mas, mesmo em outros povos, já que essa situação existe desde o início da humanidade, então nós podemos citar, por exemplo, o caso de Sócrates, que foi considerado um dos homens mais inteligentes que já nasceu na face da Terra, ele conversava com espíritos, ele recebia orientações dos espíritos, ele acreditava piamente na vida após a morte. Tanto é que quando ele foi condenado a tomar cicuta, a tomar veneno, ele tomou tranquilo, porque ele sabia que aquilo ia matar só o corpo dele, não o espírito. E por que ele foi condenado? Por quê? Simplesmente porque acreditava na vida após a morte? Não, porque ele ensinava sobre a vida após a morte para os jovens. E os mais velhos achavam assim, ora, se os mais jovens acreditarem na vida após a morte, não irão querer trabalhar, nem se dedicar à vida física,
já que a verdadeira vida é após a morte. Entretanto, o que esses velhos ignoravam é que a verdadeira vida após a morte só faz sentido, só é boa para quem praticou o bem, para quem bem aproveitou a sua existência, para quem se esforçou para aprender alguma coisa, para quem desenvolveu bons sentimentos, porque senão vai voltar para o plano espiritual pior do que quando desencarnou. Não pior no sentido de evolução, mas no sentido de perspectiva, no sentido de um aluno que reprovou de ano. Quer dizer, não é porque ele reprovou de ano que ele vai voltar para o ano, para a série anterior. Não, mas ele vai ter que repetir a mesma série numa nova reencarnação. Então, nesse sentido que é pior. Bem, mas não é apenas com Sócrates que acreditava nisso. No mundo inteiro, os povos mais antigos, os nativos dos mais variados rincões do planeta Terra, sempre acreditaram na vida após a morte. Então nós temos o exemplo dos nativos americanos, os índios americanos, onde até hoje eles têm os locais sagrados deles, onde dizem que os espíritos dos antigos estão ali e se manifestam, e mesmo nas aldeias tinha um profundo respeito pelos que já passaram pelo planeta Terra. Eles tinham um profundo respeito pelos espíritos dos mais velhos, dos antigos. Na América do Sul, a mesma situação. Os índios brasileiros também falavam muito nos espíritos. Na África, principalmente, tanto é que hoje existe os cultos afro-brasileiros. A Umbanda tem origem nisso, a Quimbanda, o Candomblé, todos têm origem nos cultos afro-brasileiros, que é diferente da doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem origem nos evangelhos. Então nós vamos chegar nisso no fim da nossa gravação de hoje. Bom, mas não apenas os nativos da África, mas mesmo da Austrália, os nativos da Índia, do Tibete, por exemplo. Então, no Tibete, nós temos referência ao livro dos mortos tibetano. Então, eis aqui o livro tibetano dos mortos. Onde esse livro, basicamente, ele ensina como que o espírito deve se comportar após a morte. O que ele deve, qual o padrão de pensamento que ele deve adotar, porque conforme eu falei no plano espiritual, existem várias dimensões, e quanto mais física, mais atrasada é a dimensão, mais preso à matéria são esses espíritos, inclusive espíritos maus também, porque um espírito nada mais é do que a mesma pessoa que estava encarnada aqui na Terra. O corpo em si, ele não tem sentimentos, ele não tem pensamento. O corpo é como uma máquina física, uma máquina de órgãos, mas é uma máquina, ele depende do espírito. O espírito é que guarda, que mantém os sentimentos, o espírito é que mantém as ideias. Então, quando o espírito vai para o plano espiritual, em função da vibração, ele vai para uma dimensão adequada a ele. Por isso que se diz que os semelhantes se atraem. Então, e esses espíritos, se eles eram maus aqui na Terra, eles vão continuar maus no plano espiritual. Então, esse livro dos mortos tibetano, ele é uma sequência de orações tentando fazer
o espírito ter um padrão de pensamento melhor, para que ele possa não precisar mais reencarnar. Por isso que diz assim que o budismo, os ciclos da vida, ciclos, vai e volta, ciclos, vai e volta, vai e volta. E olha, reencarnar é uma experiência traumatizante, é uma experiência ruim, nós sabemos disso. O espírito ele sofre um processo de minimização para se adequar e se ligar ao embrião. Isso faz com que ele se desconecte de qualquer energia no plano espiritual, energia que o dê uma forma, porque os espíritos também têm o corpo espiritual, mas o espírito é desligado desse corpo espiritual para conseguir se ligar ao embrião. E depois ele passa 9 meses no ventre da mãe, e mais aí uns 15 a 20 anos até se considerar adulto. Então veja que o processo de renascimento é longo. A morte é rápida, o renascimento é longo. Então aqui o espírito fala: experienciados por ela após a morte, o intervalo, segundo o texto, compreendido entre a morte e o renascimento. Segundo o ensinamento budista, há um ciclo de mortes e renascimentos para os seres vivos chamados samsara. Esse ciclo pode e deve ser transcendido por meio da prática do nobre caminho. Então, assim, o espírito que consegue ter bons sentimentos, bons pensamentos, ele não precisa mais reencarnar no nosso planeta. É como um espírito que termina uma fase do estudo e vai para uma outra escola. Bem, mas esse livro dos mortos tibetano, que foi escrito provavelmente há uns 5 a 7 mil anos atrás, não é o único a tratar do assunto por nações tão antigas que nem os tibetanos. Nós temos no Egito também o livro dos mortos do antigo Egito. Então, aqui, seção do livro dos mortos, 1040 a.C., ou seja, tem registro do livro dos mortos do antigo Egito de 3.000 anos atrás. Então essa ideia de espiritismo não é nova. Ela é muito antiga e inclusive com registros, que nem no caso do livro dos mortos tibetano, que nem no caso do livro dos mortos do antigo Egito, mesmo da Bíblia. Mas a questão é por que então que a doutrina espírita, esse livro que nós vemos aqui, de Allan Kardec, foi lançado só em 1857. Por que então antes, apesar que tinha esse livro do Mortos tibetano e o livro dos mortos do Antigo Egito, mas não havia uma coordenação, uma codificação. O que é código? Por exemplo, a palavra médium não existia antes de Allan Kardec. Ele que entendeu que precisava ter uma palavra específica. A palavra espírita também não existia. Espírita só surgiu após 1857. O Allan Kardec é que percebeu que precisava de uma palavra nova, que é para não misturar com o espiritualismo. Todas as religiões do mundo são espiritualistas. Todas acreditam na vida após a morte. O islamismo acredita, o judaísmo acredita, o cristianismo acredita, o budismo acredita. As grandes religiões acreditam na vida após a morte. Só não entram com maiores detalhes explorando esses temas, como faz a doutrina espírita. Bom, o fato é que lá no início, nos primórdios da humanidade, mesmo existindo já essa situação de espiritualismo,
e de realidade de espiritismo, a humanidade não estava preparada para isso. Porque se a humanidade não seguia os exemplos que tinha na época, de que ia adiantar saber sobre vida após a morte? As pessoas estavam mais preocupadas com o dia a dia, não era com saber como será a vida daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 10 anos. As pessoas estavam preocupadas era com o que iria se alimentar hoje, no máximo com o que iria se alimentar a semana que vem, para onde iria trabalhar, onde iria viver. Essa das questões físicas imediatas eram as preocupações das pessoas. Então foi assim que surgiu a necessidade da evolução. A humanidade foi evoluindo e aos poucos é que foi se preparando para chegar a esse ponto da doutrina espírita. Então, primeiro, nós tivemos o caso de Abraão, lá no início, há 4.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, lá na Caldeia, em Ur, hoje seria o Iraque, o primeiro conceito de Deus único. E não só de Deus único, de seres de uma dimensão diferente. Porque os anjos, ou seja, espíritos totalmente evoluídos, tem registro lá na Bíblia que vinham e conversavam com Abraão. Depois disso, bem depois disso, uns 500 anos depois, é que veio Moisés. E aí toda aquela história que nós conhecemos da Bíblia, conhecemos de filmes, do Egito, que aí do deserto, o fato é que Moisés foi um dos primeiros a criar códigos também, como fez Allan Kardec, a definir certas situações, a criar leis para regulamentar a vida do povo. E com isso estabeleceu os judeus, eram hebreus na época, como um povo, deu uma identidade para aquele povo e adorando um Deus único. 1.500 anos depois, ou há 2.000 anos atrás, é que veio Jesus. Nesse meio tempo, nós sabemos que teve vários profetas, vários estudiosos do assunto, tanto entre os israelitas, mas em outras partes do mundo, mesmo na China, com Confúcio, muitos outros na própria região da Ásia Menor. Bom, depois veio Jesus e deu um outro conceito de Moisés deu um conceito de Deus severo. Jesus veio e deu um conceito de um Deus justo. Ou seja, quem fere a espada será ferido. Fazei ao teu próximo aquilo que você queria que o próximo fizesse a você. E Jesus disse, se vocês, sendo mal, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais Deus. E disse assim, o que é impossível para os homens, para Deus não é. Para Deus tudo é possível. E disse assim, Deus quer que nenhum de vocês se perca. Vocês quem? Nós. Quem somos nós? Nós somos os frutos da criação de Deus. Nós estamos em evolução. Não somos criaturas acabadas. Ainda não terminou a nossa jornada. Temos muito o que aprender. E Deus está nos conduzindo para esse aprendizado. Deus está nos acompanhando o tempo todo nesse aprendizado em direção à luz. E como vai nessa direção? Pela evolução. Evolução do quê? Do intelecto, das compreensão das coisas, do raciocínio. Evolução
dos sentimentos, que é o aspecto moral, adquirindo mais bons sentimentos, abandonando o egoísmo primitivo, porque o egoísmo é que nos deu individualidade. Nós quisemos ser individuais, nós quisemos ser conscientes. E quando adquirimos a consciência, passamos a ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Então, estamos seguindo em frente nessa jornada na direção de Deus. E é isso que Jesus nos apresentou, um Deus justo. E Jesus nos apresentou uma vida após a morte. E ele mesmo disse assim: muitas coisas tenho para vos dizer, mas agora vós não as podeis ouvir. Ou seja, a humanidade ainda não estava preparada para entender sobre essa vida espiritual. Bom, depois disso, após Jesus, a humanidade continuou em evolução. E os caminhos que Deus usa nem sempre são aqueles que parecem mais lógicos para o nosso entendimento. Porque, por exemplo, o Império Romano foi um instrumento de Deus. Porque o Império Romano permitiu que o cristianismo se propagasse sobre a face da terra. E depois teve outras consequências ruins. Mas isso por escolhas humanas. E a humanidade teve as consequências disso. Do período da Idade das Trevas, nós sabemos. Bom, mas foi nesse mesmo período que também surgiu Maomé e o Alcorão. Bom, Maomé, ele também foi um profeta de Deus nessa questão da evolução. Então, aquela mesma história de livro salvo pela imagem ou livro salvo só pelo texto. Então eu tenho aqui o Alcorão, tradução português, Samir El Hawei, ou esse aqui, ó, o Alcorão do árabe para o português, de Dr. Helmi Nassar. Bom, sobre o Alcorão, sobre Maomé, quem estuda o livro, quem teve a oportunidade de estudar, sabe que o livro fala de bondade, fala de um Deus misericordioso, de um Deus bom, fala da necessidade do ser humano ser boas pessoas, de fazer o bem para conseguir uma vida melhor na outra vida. Esta que é a questão. O Alcorão também fala de vida após a morte. Agora, o Alcorão ele foi escrito em árabe. Então, na verdade, na essência, só quem fala árabe, quem sabe ler em árabe, é que consegue estudar e ler e entender o Alcorão. Porque as traduções para o português, no fundo, não são apenas traduções, são versões. Porque a língua é diferente. E no fim faz mais versão do que tradução. Eu posso abrir, por exemplo, esse aqui, esse Alcorão, que ele está aqui em imagem, ou seja, em imagem é mais difícil de ter a adulteração do texto. Então ele tem aqui uma grande explicação. E aí tem aqui os textos em português e os textos em árabe. Só que como é imagem, eu não consigo copiar nada. Já se eu abrir esse outro aqui, esse aqui ele não é imagem, ele é texto. Mas esse eu consigo copiar um texto. Inclusive eu consigo copiar o texto em árabe e fazer tradução. Porque hoje em dia o Google, a internet, faz tradução de qualquer texto do mundo. E o interessante é que tem algumas passagens que eu pesquisei e que
a versão que está em português não bate com a tradução do árabe. Então é isso que nós veremos agora ao examinar esse outro aqui, ó, que aqui realmente é só texto. Bom, nesse livro, que também está em PDF, arquivo protegido, na página 6 da introdução, consta aqui, ó, item 1. Os textos originais da maior parte dos primitivos livros divinos foram em sua quase totalidade perdidos, sendo que somente as suas traduções existem hoje. O Alcorão, por outro lado, existe hoje exatamente como foi revelado ao profeta. Nenhuma palavra, mais ainda, nenhuma letra sequer foi trocada. É verdade, o texto em Alcorão está lá no árabe, de igual foi deixado por Maomé. Todavia, quando faz tradução para outra língua, aí a situação é diferente. Na página 8, nós vemos aqui, ó, e foi a paixão pelo Islã, o grande desejo de lhe ser útil, nós que somos um dos seus adeptos, que nos levou a enfrentar a empresa de traduzir o Alcorão Sagrado. Traduzir para quê? Para o português. E aí diz aqui, ó, muito trabalho, muita perseverança, vencido o desânimo que chegou a nos invadir, dificuldades várias, seguir avante, derrubando obstáculo, vencendo etapa. Tivemos de recorrer a várias fontes, consultar várias interpretações antigas e modernas. Peraí, mas se o Alcorão está lá em árabe, do jeito que foi deixado por Maomé, por que tem que consultar interpretações antigas e modernas? E diz assim, estivemos trabalhando à frente a obras como... E aqui lista aqui uns tantos que foi usado para se chegar à tradução em português. E o que mais me chama a atenção é que no fim diz assim, que muito nos auxiliou neste sentido. Essa que é a questão. Então muitas coisas não foi traduzido ao pé da letra, como está no original em árabe. Foi traduzido pelo sentido que determinadas pessoas, por mais importantes que fossem, tivessem. E ele mesmo termina aqui, ó, o Samir, em 1415 pelo calendário árabe, ou em 1994 pelo nosso calendário cristão. Ele disse agradecimento, né, participando também conosco de 5 revisões que efetuamos dos originais. Então, para se ver que no fim, em função da forma como se sentiu, não houve uma tradução do Alcorão, houve uma versão para o português. Então isso que é importante que se entenda. Só que na prática isso não aconteceu e não acontece só com o Alcorão, aconteceu com a Bíblia também. Tanto é que na própria doutrina espírita, no Espiritismo, quando as pessoas leem o Evangelho segundo o Espiritismo, veem passagem dos Evangelhos do original em francês, que muitas coisas são até diferentes dos que foram traduzidos para o português. Ou seja, diferenças de versões da Bíblia entre a francesa e as versões em português. Então aconteceu na Bíblia, aconteceu até nos livros de Allan Kardec também tem essa questão de traduções diferentes e revisões. Infelizmente é isso que eu expliquei. Só quem sabe árabe é que pode realmente estudar e entender o Alcorão. Uma das coisas diferentes do Alcorão para a Bíblia é que a Bíblia vem de biblioteca, são conjuntos de livros. O Alcorão não, é um livro só. Então na Bíblia tem que ter a referência do livro. João, capítulo 3, versículo 15. Já o Alcorão não, ele não tem que ter o João.
Ele tem só o nome da surata, que é como se fosse o capítulo. Então nós temos aqui surata número 1, e aí ela está dividida em vários versículos. Então seria então 1:15. Seria então lá na surata número 1, no versículo 15. E essas suratas, que então seriam os capítulos, trata de vários assuntos, e aí ela vai até deixa eu ver a última aqui, surata 114, os humanos. Então seria 114 capítulos, e aí sim os versículos. Aí, por exemplo, a surata 1, versículo 1, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Então essa palavra misericordioso se repete várias vezes. Diz assim também, o 2, louvado seja Deus, Senhor do universo. Veja que no árabe é Alá. Alá. Né? Como foi traduzido para o português, já se adotou o padrão ocidental e colocou Deus. Aí no 3 diz, clemente o misericordioso, soberano do dia do juízo. Então, para se ver, né, essa questão da definição de Deus, né, como misericordioso. Sempre isso. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Bem, lá na surata, ou seja, no capítulo 2, no versículo 62, diz assim, os fiéis, os judeus, os cristãos e os salbeus, enfim, todos os que creem em Deus, no dia do juízo final, e praticam o bem, receberão a sua recompensa do seu Senhor, e não serão presas do temor, nem se atribularão. Ou seja, então quem será salvo? Só os judeus? Só os islamitas? Não. Quem são os islamitas nesse caso aqui? Os fiéis. E o interessante em que tem várias passagens no Alcorão onde se estimula o combate aos infiéis. E hoje nós vemos por muitos árabes usar isso, atribuindo esse infiéis para os americanos e para pessoas, os judeus, os cristãos. Mas no sentido do Alcorão mesmo, infiéis não são os judeus, os cristãos. Infiéis são aqueles que conheceram o Alcorão, estudaram o Alcorão e não praticam o bem. Não creem em Deus como deveria. Então o que eles são? São infiéis. Ou seja, quando se fala em combater os infiéis, não está se falando em atacar judeu, nem em atacar cristão. Está falando em corrigir dentro da própria casa, entre os próprios adeptos, para que sejam realmente seguidores de Alá e seguidores do que o profeta deixou escrito. Bem, nesse mesmo capítulo 2, lá no versículo 220, ele registra assim, nesta vida e na outra. Então veja que o conceito de vida após a morte, ele é amplamente difundido no Alcorão. Ora, como assim? Não morre o corpo físico? Como assim outra vida? Então, vida em espírito, vida em espiritual. Então, mesmo se naquela época Maomé não foi possível aprofundar esse tema, mas tem muitas referências da questão a outra vida, ou seja, vida após a morte. E sempre esse conceito de Deus assim, porque é poderoso, prudentíssimo, porque é misericordioso, é onivoente, sapientíssimo, é tolerante, é indulgentíssimo, é misericordiosíssimo. Então, se Deus é assim misericordioso, por que não daria uma nova chance a um espírito
que não teve um bom desempenho numa encarnação? Então ele dá. Na verdade, Deus dá uma nova chance. O que Deus não faz é passar a mão na cabeça e falar: ah, bom, então tá, então eu te perdoo, pode ir para o céu, pode ir para uma camada espiritual onde haja paz, onde haja respeito, tolerância, onde haja amor. Eu falei: não, então tá, se você se arrependeu, é dada uma nova oportunidade de reencarnar e começar tudo de novo. Isso é a misericórdia de Deus. Nesse mesmo capítulo 2, lá no versículo 256, o Alcorão diz assim, pelo menos nessa versão em português, sequer é tradução, é versão: não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o sedutor e crer em Deus, ter-se-á apegado a um firme e inquebrantável sustentáculo, porque Deus é onivoente, sapientíssimo. Então veja, não é questão de religião, não é questão de seguir o catolicismo, não é questão de seguir o islamismo, o budismo, o judaísmo. A questão não é religião, não há imposição quanto à religião. A necessidade é de crer em Deus e, conforme nós vimos lá atrás, de ser boas pessoas. E tem partes aqui do Alcorão, que eu vou parar de aprofundar nisso, que fala sobre a necessidade de ajudar o próximo, de ajudar as outras pessoas. Esses são os fiéis a Deus de acordo com o Alcorão. Mas a questão é que mesmo o Alcorão fala de outra vida e de vida após a morte. Bom, infelizmente, assim como também os ensinamentos de Jesus não foram seguidos e as pessoas preferiram o imediatismo dos gozos terrenos, das riquezas, do Fausto de querer supostamente viver bem, né, por ignorar ou dar importância à vida futura. Assim também foi após Maomé. Mas Maomé, pelo menos, ele juntou os árabes a seguir uma mesma religião. Então eu vou abrir uma página da internet agora sobre a questão das religiões no mundo. Então, nesse site aqui, nós vemos aqui: o cristianismo conta hoje com 2.469.334.509 adeptos, o que representa 31%. Quem está dentro desse cristianismo? Está o catolicismo, está os evangélicos e os espíritas. Mas os espíritas no mundo, no Brasil, o espírita hoje, no nosso ano, representa menos de 2% da população. Já foi mais. Na década de 70 estava entre 3% e 4%. Reduziu, hoje está em torno de 2%. No mundo, representa 0,20%. Ou seja, então, dentro desse cristianismo também estão os espíritas, mas com um percentual muito pequeno. Bom, depois disso vem o Islã. Aí a questão da importância de Maomé. Por que 1.904.777.687 pessoas acreditam em Maomé e segue o Alcorão? Segue porque o Alcorão tem coisas boas. Segue porque o Alcorão ensina a obediência, o temor a Deus. Segue porque o Alcorão ensina as pessoas a serem boas. E até com a questão da vida após a morte. Então, hoje em dia, assim como depois
de Maomé, teve muito, mas muito conflito entre o cristianismo e o Islã. Uma coisa assim absurda, porque lá no Alcorão fala de Jesus. E a única mulher que é mencionada no Alcorão é Maria, a mãe de Jesus. Então, é uma coisa absurda. Se o cristianismo, se Jesus falava de amor, de tolerância, de obediência a Deus, de compreensão disso, e o Islã fala a mesma coisa, então por que brigaram tanto pelo imediatismo das pessoas na face da terra? Pelo radicalismo, pelo fanatismo. Então, tem fanáticos dentro do Islã e tem fanáticos dentro do cristianismo. E isso fez com que surgisse um período que é conhecido na história como Idade das Trevas. Idade das Trevas, de muitas guerras, de muitas mortes desnecessárias. Mas, enfim, chegou num ponto em que as pessoas começaram a perceber o absurdo de tudo isso e começaram a reencarnar, vir para o planeta Terra espíritos evoluídos e que cada um no seu campo de atuação, cada um reencarnado e atuando num país diferente, aos poucos foi modificando o entendimento da humanidade. E foi assim que chegamos, por volta do ano de 1400, com o Renascimento. Então, foi um período, apesar das transformações serem bem evidentes na cultura, sociedade econômica, política e religião, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo, e significando uma evolução. Olha a palavra mágica aqui, evolução, em relação às estruturas medievais. O termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências. Bem, com questão ao lado religioso, que é o ponto que queremos desenvolver e chegar até a questão do espiritismo. Um dos primeiros a questionar tudo isso foi João Hus, pro português. Então, isso entre 1369 e 1415. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Então, esse John Wycliffe foi até um primeiro. Foi professor da Universidade de Oxford, teólogo e reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês. Bom, o fato é que esse John Hus dizem que foi uma reencarnação anterior do Allan Kardec. E ele foi executado em 1415. Foi queimado vivo e morreu cantando um cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um precursor do movimento protestante, e sua extensa obra escrita concedeu-lhe um importante papel na história literária tcheca. Também é responsável pela introdução do uso de acentos na língua tcheca, por modo a fazer corresponder cada som a um símbolo único. Hoje em dia, sua estátua pode ser encontrada na Praça Central de Praga. Depois do John Hus veio o Martim Lutero. Ele era alemão. A história do Martinho Lutero é bem conhecida, né, que ele era um padre, ele se rebelou contra a Igreja Católica por causa das indulgências, ou seja, essa história de que para obter a salvação
não precisa ser uma boa pessoa, se reformar intimamente ou mudar o padrão de pensamento. Poderia simplesmente fazer uma doação para a igreja, ou então fazer uma confissão, e o padre perdoava os pecados e a pessoa estava livre, perdoada, pronta para entrar no céu. Martinho Lutero foi totalmente contra isso. Qualquer pessoa que vai estudar o Evangelho sabe que a salvação não pode ser dada por outra pessoa. Cada um é responsável por si. Cada um tem responsabilidade por suas escolhas, assim como tem méritos pelas suas boas escolhas. Bom, o fato é que ele foi excomungado também da Igreja Romana, né, como um fora da lei, né. Lutero propôs, com base na sua interpretação das Sagradas Escrituras, especialmente das Epístolas de Paulo aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por qualquer mérito humano, mas tão somente pela fé em Jesus Cristo. Bom, isso é um conceito e uma interpretação até equivocada do que o Paulo disse. Porque o que o Paulo disse é que não adianta fazer boas obras sem se reformar intimamente, sem mudar o padrão de pensamento, sem ter um grau de bondade no seu coração. Então, quem é bom porque tem a bondade dentro de si. Quem é bom não porque espera salvação, é bom porque escolhe ser bom. Então é isso que o apóstolo Paulo disse, que a salvação vem pela fé. Então, assim como a venda de indulgência, ou seja, do perdão do padre, era condenável naquela época, nós também não podemos comprar a salvação de Deus fazendo caridade, fazendo boas obras. Por um outro lado, ninguém chega à salvação sem ser bom. Então, fazer caridade e fazer boas obras é o reflexo da pessoa boa. Não define a pessoa boa, mas é um reflexo da pessoa boa. E a pessoa boa é que é salva, tanto no islamismo como no cristianismo. E provavelmente em todas as religiões do mundo, no budismo também. Bom, assim como John Hus na Croácia, John Criff na Inglaterra, Martinho Lutero na Alemanha, teve também João Calvino, que apesar de ter estudado, ele foi um teólogo cristão francês, ou seja, na França. Então, ele também foi contrário a essa questão do comportamento da Igreja Católica. Porque aí que está também o interessante na história. Não é um mau comportamento de um padre ou um mau comportamento de um dirigente da Igreja Católica que vai definir a atenção de Deus para com os católicos. Porque há muitos católicos de bom coração, de boa índole, de bom pensamento, que através do catolicismo segue o Evangelho de Jesus. E seguindo o Evangelho de Jesus, não por ser o Evangelho de Jesus, mas por ser a vontade de Deus. Não foi o que disse Jesus? Jesus não disse: Pai, faça-se a tua vontade. Não disse Jesus: quem me enviou, a vontade de quem me enviou. Então, não é simplesmente Jesus a salvação. Agora, diz assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De fato, quem segue a Jesus, segue o Evangelho, tem um bom êxito na sua jornada. Mas assim como também tem um bom êxito quem segue o Alcorão de Maomé. É nessa história de evolução onde aprendemos que o que importa não é a religião, o que importa é a compreensão de Deus,
é a bondade no coração, é o entendimento perfeito em sua mente. É isso que transforma a pessoa. Bom, o fato é que Calvino também deu início ao período da Reforma Protestante. E aí, assim como após Maomé, teve um período negro de muita revolta, de guerra, de luta entre os árabes e os cristãos, com as reformas protestantes, também teve um período muito ruim de briga entre os protestantes e os católicos, a Inquisição, uma coisa monstruosa, sabe? De perseguição, de afronta, de absurdos. Mas tudo isso serviu para modificar o padrão do pensamento das pessoas. Então, se não conseguiam raciocinar e entender pelo caminho da paz, teve que ter toda essa transformação para se chegar ao excesso, e pelo excesso vinha compreender qual que era o estado melhor. Foi esse sentimento de melhor, de mudança, que fez com que ocorresse a independência nos Estados Unidos e a fundação de uma república democrática. Ou seja, o conceito de democracia, de governo para o povo, com o povo, para o povo. E isso também deu origem à Revolução Francesa. As pessoas se cansaram do mando da monarquia. Quantos milhares de anos da monarquia, dos senhores feudais, dos condes, dos barão, dos viscondes, até dos duques, decidindo o destino das pessoas como se forem pessoas sagradas. Inclusive, era considerado à parte, como se aquilo fosse uma bênção de Deus, e tinha um sangue azul, diz que sangue nobre. Bom, como que a doutrina espírita, o espiritismo, poderia ser aceito e compreendido por isso? Não seria. Então, para que a doutrina espírita pudesse, para que os espíritos pudessem se manifestar e falar o que era importante no plano espiritual, foi preciso revoluções. E aí aconteceu a Revolução Francesa, que depôs o rei, mas isso aconteceu na França. Só a França ainda não foi suficiente, mas já foi um início. Pelo menos a França foi o berço do espiritismo. Todo esse cenário é que possibilitou o surgimento de Napoleão Bonaparte, porque ele não apenas tomou o poder na França, ele invadiu aqueles países vizinhos todos, depôs imperador, depois rei. Ele criou o Código Napoleônico, a sua reforma legal, o Código Napoleônico, teve uma grande influência na legislação de vários países. Então, ele teve apesar do comportamento dele, aí que está a questão. O ser humano, ele é instrumento de Deus. Então, o ser humano tem as suas ambições, o seu egoísmo, a sua vontade, sede de poder, acha que é poderoso, e tudo isso é usado como poder, como instrumento de Deus. Napoleão foi assim. Independente da conduta dele, no fim, ele teve inspirações e boas atitudes, boas ideias, que prepararam o terreno para o surgimento da doutrina espírita. Bem, quando a humanidade, e não só a humanidade, as pessoas em si, mas também a situação política, administrativa dos países, estava numa situação mais adequada
para as ideias de independência, para as ideias revolucionárias, não revolucionária no sentido de violência, mas de mudança de padrão de pensamento, de mudança de padrão de sentimento. Foram assim, quando esse cenário estava preparado, foi que Deus permitiu que se tirasse o véu, que os espíritos se manifestassem para dar início a essa era da realidade do plano espiritual. Porque hoje em dia, conforme eu já falei, se falar plano espiritual, as pessoas, os jovens principalmente, falam, mas que esquisito isso, como assim plano espiritual? Mas se fala, não, é outra dimensão, é um universo paralelo. Ah, agora entendi, universo paralelo. Porque é questão de vibração. Então, o que acontece? Se é questão de vibração, é por isso que ainda, só através de médiums, ou seja, pessoas que têm essa sensibilidade, essa química, é que consegue o contato. Mas no futuro, máquinas serão desenvolvidas que irão captar a vibração da imagem e do som do plano espiritual. Então haverá uma outra revolução. E aí a humanidade não terá mais como negar e nem como desconhecer a realidade do plano espiritual. Bom, mas no momento em que vivemos agora, a realidade que vivemos, foi permitido então que os espíritos viessem e se manifestassem no mundo inteiro. E surgiu aquilo que ficou conhecido como mesas girantes, no mundo inteiro. Vemos até uma imagem aqui de Paris, né, várias pessoas, e os espíritos mexiam a mesa, mexiam as cadeiras, e aí foi até desenvolvido alfabetos, e assim que teve origem o início da doutrina espírita. Mas infelizmente essa parte vai ficar para uma outra gravação, essa já está longa. Então o que eu peço, por favor, é que quem assistiu esse vídeo até agora dê continuidade nesse aprendizado. Entre no meu canal no YouTube, www.user/mrjnps. MR é do inglês, é Mr. JNPS é a abreviação do meu nome, José Nunes Pereira Sobrinho. Então, /vídeos e aí dê a entrada. Agora, o interessante é que não adianta fazer pesquisa com esse nome. Tem que colocar lá na barra de ferramenta mesmo, aqui em cima, barra de ferramenta. Então, www.youtube.com/user/mr/vídeos. Vamos ver se vai dar certo. Então aqui abriu. Esses são os vídeos. São os vídeos de algumas palestras que foram feitas em centro espírita, e agora com a nova realidade apenas via YouTube. Então os vídeos posteriores estarão publicados aqui. Por favor, dê continuidade no estudo, e sou muito grato pela paciência e pela atenção, e Deus nos abençoe a todos. Fiquem em paz.